Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Joana Dias, sou psicóloga júnior e realizo neste canal vídeos sobre algumas temáticas da psicologia e também uma série de relaxamento e mindfulness para vos ajudar um pouquinho a relaxar, a descontrair e a estarem mais no presente. Tal como combinado no último vídeo, hoje trago-vos um vídeo sobre dicas que vocês podem aplicar aos mais pequeninos para conseguirem que eles durmam um pouquinho melhor, quer seja em quantidade, quer seja em qualidade. Estas dicas não são milagrosas, mas acredito verdadeiramente que se tentarem aplicar algumas delas podem ter resultados bastante positivos. Então, a primeira dica que trago para vocês, e se calhar é assim aquela mais importante de todas, tem a ver com a rotina. Isto quer dizer que os bebés, até mais ou menos aos 2 anos, mas mesmo os mais pequenininhos, eles beneficiam muito de saberem quando e como as coisas vão acontecer. Porque eles vão associar a sequência na cabecinha deles e vão associar depois o que é que vai acontecer a seguir e se realmente a seguir é para ir dormir ou não. Então, o que é que eu aconselho? Eu aconselho que vocês não troquem a vossa hora de dar banho ao bebê, ou seja, se costumam dar, por exemplo, à noite a seguir a vocês comerem e passado uma horita ele vai dormir, devem sempre fazê-lo desta forma. Se costumam dar de manhã ou se costumam dar à meia da tarde, devem também manter sempre esta rotina. Uma coisa que eu vos posso dizer que ajuda é realmente o banho ser feito mais ao fim do dia e, nomeadamente, cerca de 1 hora antes do bebê ir dormir. E porquê 1 hora antes do bebê ir dormir? Porque os músculos vão relaxar em contacto com o calorzinho da água e depois vocês ainda têm alguns minutos para poderem estar com o bebê, que é mesmo muito importante para eles. É muito importante vocês conectarem-se com o bebê perto da hora dele dormir. E isto leva-me à segunda dica. Então, a segunda dica é estarem com o vosso bebê no mínimo 1 hora antes dele ir dormir. Isto, tal como eu já disse, é mesmo muito importante porque o bebê vai gostar de ter este contacto. Ele sabe perfeitamente que é à noite e perto da hora de dormir que os pais estão mais por casa e estão mais propensos a brincar com ele, a estar com ele. Então é normal, é perfeitamente normal o bebê querer realmente este contacto com os pais. Então, o que vocês devem fazer é, durante esta hora antes do bebê ir dormir, vocês podem brincar com ele no início, mas na meia hora final vocês devem ter atividades mais relaxantes. Ou seja, histórias, fazer mesmo algumas massagens, que vamos falar mais à frente, contar o vosso dia. Os bebés já com 1 ano e meio, 2 anos, eles já percebem o que vocês dizem e uma maneira ótima deles passarem o tempo com vocês e vocês também estimularem a linguagem no bebê é precisamente contar-lhes o vosso dia-a-dia. Portanto, resumindo, 1 horita para vocês dedicarem-se completamente ao bebê, mas na última meia hora, atividades mais relaxantes que realmente ajudem o bebê depois a adormecer. A minha terceira dica para vocês tem a ver com a temperatura, ou seja, o espaço onde o bebê vai dormir, como é que ele está em termos de temperatura. Nós sabemos, até para nós adultos, que a temperatura ideal para nós adormecermos é entre os 16 e os 18 graus. E isto também se aplica aos bebés. Portanto, menos do que 16 graus o bebê pode ter frio, mais do que 18 graus o bebê pode ter também dificuldades em adormecer por excesso de calor. Uma dica também muito importante dentro disto, a temperatura, é que normalmente os bebés não gostam de dormir com muita coisa neles e em cima deles. Portanto, o ideal é uma roupa um pouco mais fresquinha do que aquela que muitos pais acham
que realmente devem colocar no bebê à noite e só um lençolzinho por cima, mas de preferência sem lençol até, porque eles não gostam muito de ter coisas assim em cima do corpinho deles. Depois mexem-se para um lado, mexem-se para o outro e estão sempre ali a sentir qualquer coisa que não lhes traz muito conforto. O ideal é uma roupa que não seja muito quente, para o bebê não cozer naquela temperatura. E depois o ambiente estar a uma temperatura adequada e também não ter grandes coisas por cima do bebê. Uma coisa que muitas mães fazem é colocar sempre meiazinhas aos bebés, mas os pés dos bebés são uma fonte muito importante para eles regularem a temperatura. Até nós, quando estamos com muito calor, às vezes metemos assim o pézito fora da cama. Ora, os bebés também podem fazer isto. Portanto, o ideal é ter umas meias muito fininhas ou até não ter meias de todo. A minha próxima dica para vocês, se calhar muitos pais já experimentaram e já sabem que isto realmente resulta, são os sons para adormecer. Há pais que pensam, eu não vou colocar certos sons porque ele depois vai ficar dependente. Isto não é verdade. O bebê vai começar a ganhar independência, portanto, ele quando não precisar mais daqueles sons, ele facilmente os vai deixar. E então que sons é que são bons para nós adormecermos os nossos bebés, as nossas crianças? Os chamados white noise, ou seja, aqueles sons de coisas mesmo parvas que nós achamos como é que o bebê dorme com isto, que são sons de aspirador, sons de máquinas de lavar a roupa, sons de secadores, tudo o que seja um som que parece que faz com que o bebê não pense em nada. Portanto, é isto. O que o white noise faz é precisamente isto, é criar ali uma monotonia tão grande que o bebê não consegue pensar em nada e simplesmente acaba por adormecer. Portanto, sim, é bom vocês usarem este tipo de sons, que podem parecer absurdos, mas que para o bebê realmente faz sentido. Aliás, podem parecer absurdos, mas acredito que muitos de vocês adultos gostam muito de dormir, por exemplo, com o som da chuva. Então estamos exatamente a falar da mesma coisa, ou coisas muito parecidas. Para além disso, também as músicas clássicas são muito boas para adormecer os bebés. Por isso é que muitas das coisinhas para bebés têm uma musiquinha em que vocês puxam alguma coisa e é um som assim de uma música mais clássica. Portanto, está realmente também provado que essa música ajuda o bebê a adormecer. Idealmente, este som deveria estar ligado a noite toda, mas com certeza que os papás não vão querer estar a gastar toda a bateria do seu telemóvel com um vídeo de 6, 7 horas de, por exemplo, um secador de cabelo. Portanto, o que podem realmente fazer é só nos minutos iniciais, mas deixar pelo menos meia hora, uma hora. O bebê, entretanto, pode acordar e ouve aquele som, reconforta-se e adormece. A minha próxima dica para vocês tem a ver com a aromoterapia. Portanto, está provado que há certos cheiros que fazem com que realmente nós consigamos descontrair um pouquinho mais. Os bebés não ficam indiferentes. Então, cheiros como alfazema, camomila, cidreira são muito bons para o bebê conseguir adormecer. Facilmente vocês podem colocar estes cheiros com algum difusor enquanto ele está a dormir, ou então podem mesmo ter pequenos saquinhos que até podem aquecer no micro-ondas uns minutinhos antes dele ir dormir e que libertam ainda mais aquele cheirinho que o bebê vai com certeza gostar para adormecer. Para além disso, vocês próprios podem fazer almofadas em que por dentro colocam precisamente essas ervas que têm um cheirinho que faz com que o bebê adormeça. Outra coisa também que pode ajudar é o cheiro da mamã principalmente, ok? Espero que os papás não fiquem com ciúmes, mas realmente o cheiro da mãe é muito mais característico para o bebê. Então o que é que também podem fazer? Vamos imaginar uma camisola que a mãe durante o dia andou com ela, também não queremos uma camisola de há uma semana atrás, e o que a mãe pode fazer é quando o bebê vai dormir à noite, portanto, especialmente à noite, queremos que o bebê mantenha assim um sono durante bastante tempo, é nós realmente darmos essa camisa, essa peça de roupa,
para quando ele acordar, ele imediatamente sente aquele cheiro da mãe, aquele cheiro que é conhecido e que o conforta, então dá umas voltitas e volta a adormecer. Outra coisa que também pode ser muito benéfica, e a minha próxima dica para vocês, é o objeto transacional, ou seja, o objeto que ajuda a fazer a transição da dependência dos pais para a independência. Esse objeto pode ser aquilo que nós chamamos de naninha, portanto uma pequenina fralda ou um bonequinho que até tenha algumas coisas multissensoriais para o bebê conseguir dormir com ele. E realmente o bebê, junto daquele objeto, vai se sentir mais confortável, mais relaxado. Nesse objeto também podem fazer um caseiro em que também possam acrescentar os tais aromas que eu falei na dica anterior. Portanto, podem juntar o útil ao agradável, uma pequena fraldinha, um bonequinho que tenha realmente esses cheiros. Outra dica também são pontos de acupressão, ou seja, pontos específicos que quando nós pressionamos fazem com que o bebê liberte uma série de hormonas que lhe dão prazer e relaxamento. O ponto assim mais básico, que quase todos os pais intuitivamente fazem, é aqui na zona da testinha do bebê. Muitos fazem uma coisa deste estilo e o bebê começa a fechar os olhitos, outros fazem movimentos circulares nesta zona, portanto qualquer uma das hipóteses é completamente válida e realmente funciona. Portanto, vocês fazerem assim alguma pressãozinha pode, e vão ver que vai resultar, fazer com que o vosso bebê fique mais descontraído e consiga então acalmar-se e adormecer. A próxima dica que tenho para vocês é muito importante e tem a ver com a exposição a ecrãs. Para quem já viu o meu vídeo sobre precisamente dicas de sono para adultos, percebeu que eu falei lá que quase todos os dispositivos móveis hoje em dia têm um modo chamado modo noturno, ou seja, em que desliga os filtros azuis, aquele filtro que faz com que o ecrã fique muito branco, até parece que dói nos olhos à noite quando estamos com pouca luz, para uma luz assim um bocadinho mais amarelada. Isso é essencial se querem realmente que o vosso bebê, neste caso já criança, veja alguma coisa antes de dormir e que realmente isso lhe traga sono e que ele consiga adormecer. Mas o ideal é não mostrarem coisas nos ecrãs aos pequeninos, e quando falo em pequeninos também falo em crianças até à idade escolar, mesmo antes de irem dormir, porque vai fazer com que o cérebro delas fique muito excitado. Elas vão ver coisas que fazem com que o cérebro comece a ficar muito hiperativo e então o que vai fazer é exatamente o contrário do que nós queremos. Ou seja, elas não vão acalmar as crianças e os bebés, vão mas é ficar muito hiperativos e vão querer ver aquilo e vão ter dificuldades em adormecer. Se isto resulta para vocês, para os vossos bebés, ver assim um pequenino vídeo, por favor, pelo menos façam-no com os filtros noturnos ligados. O ideal é mesmo não fazer. Portanto, até pode ver um videozito, mas meia hora antes de dormir acabam-se assim as coisas mais tecnológicas para o bebê conseguir repousar. Por último, uma dica que está mais ligada às mamãs, se calhar, mas que também me parece aqui importante dizer, que é o seguinte: quando o bebê ainda está a ser amamentado, tudo o que a mama come vai passar também para o bebê, portanto vai estar no leite e vai passar para o bebê. E há certos alimentos que obviamente induzem o sono e se calhar são assim até conhecidos no senso comum, como por exemplo o leite, alimentos com aveia, alimentos com cereais, tudo o que seja assim, por exemplo, verduras mais escuras, vai fazer com que os músculos relaxem, vai fazer com que as pessoas fiquem mais sonolentas. Portanto, se a própria mamã comer este tipo de coisas, por exemplo, na última vez que dá de mamar ao bebê antes de ele ir dormir, estes nutrientes vão passar para o bebê e também o vão ajudar a adormecer.
Para além disso, aqueles bebés que já comem, portanto, crianças já maiorzinhas, bebés já maiorzinhos, podem também, precisamente, comer este tipo de alimentos, por exemplo, bolachinhas de aveia ou frutos secos, coisas com cereais, para ajudar realmente a acalmar e a adormecer. E pronto, era isto que eu tinha hoje para vocês. Espero que estas dicas sejam úteis e que realmente, pondo algumas delas em prática, caso ainda não as coloquem, que realmente consigam uma melhor noite de sonho para o vosso bebê. É perfeitamente normal o bebê, a criança, até aos 2, 3 anos, querer estar com os pais. Portanto, é normal, até aos 2 anos, os bebés acordarem muitas vezes, quererem a companhia das pessoas que o protegem e que realmente fazem com que ele cresça e com que ele se sinta amado neste mundo. Não desesperem e caso realmente vejam que o vosso bebê precisa de vocês, deem-lhe o apoio e os cuidados necessários. E gostava de vos dizer só mais uma coisa. É estimado que o bebê só deve sair do quarto dos pais por volta de 1 ano e meio, 2. Porque é nesta altura que ele realmente consegue ganhar a independência e percebe que já pode adormecer e que os papás estão ali perto e que se acontecer alguma coisa, eles podem ir lá. Não apressem as vossas crianças a saírem logo do vosso quarto e a ganhar independência. E uma última coisa. Não há nenhuma criança que fique estragada por excesso de mimo, ok? O mimo a menos é que se calhar irá estragar uma criança, irá fazer com que ela no futuro tenha alguns problemas emocionais e de ligação. Portanto, se gostaram deste vídeo, por favor partilhem nas vossas redes sociais, coloquem gosto, podem também subscrever aqui ao canal para mais conteúdo deste estilo e de outras temáticas da psicologia. E podem deixar os comentários que quiserem, se já experimentaram algumas técnicas, se vão experimentar, se estão a gostar deste tipo de vídeos, o que quiserem. Até uma próxima!